quero pedir que você, que não é inscrito no canal, se inscreva, tá? É muito, repito, é muito importante a inscrição de cada um. Aí ele traz uma fala forte, a gente vai ler essa fala, vai repercutir essa fala, porque ela, vinda de um ministro do Supremo Tribunal Federal, ganha uma força e é no mínimo para que nós possamos analisar e questionar algumas verdades absolutas já pré-estabelecidas. Então, sem mais delongas, vamos embora aí analisar esta fala. Diz assim, palavras de André Mendonça. Custei acreditar que morte de sicário foi suicídio, diz Mendonça. Ministro do STF afirmou que a morte do funcionário do banqueiro Daniel Vorcaro foi um choque. Então, tá aqui, né? O ministro do Tribunal Federal, André Mendonça, afirmou ter duvidado de que a morte de Felipe Machado de Moraes, o Mourão, conhecido como sicário, é o capanga do Vorcaro, né? Tenha sido de fato um suicídio. Em março, o homem que é apontado como executor de ações violentas contra adversários do banqueiro Daniel Vorcaro tirou a própria vida enquanto estava sob custódia da Polícia Federal em Minas Gerais. Investigadores chegaram a acreditar que o ocorrido pudesse ser uma forma de evitar a produção de provas no âmbito da Operação Cúmplice Zero, né? Agora, palavras do Mendonça, né? Foi um choque para todos nós a morte de Felipe Mourão, né? Me custou acreditar que fosse suicídio, infelizmente tive que ver a cena, uma assinadura, ver um semante na própria vida, lembrou Mendonça, relator do processo no STF. Ele reforçou, contudo, que as apurações apontam que o caso, de fato, foi um suicídio. Aqui ele fala que ele mandou investigar, suspeito que pudesse ser uma quebra de arquivos, alguma coisa do tipo, mas todos os indicativos até agora da Polícia Federal indicam que não foi isso, foi um ato voluntário dele. As razões nós não sabemos ao certo, apontou. Então tá aí, Mendonça comentando, né? Eu tenho minhas ressalvas, né? Mas sobre essa situação, algo que nós precisamos entender é que é muito curioso, pelo menos, né? Você pega aqui um cara que sabe todas as movimentações do sicário ali, do Vorcaro, né? Que a imprensa chamou de sicário. O sicário é o capanga, né? Até eu achei que esse nome que a imprensa deu pro camarada ali, pro capanga do Vorcaro, foi um nome muito atípico. O nome verdadeiro mesmo deveria ser dado de capanga. Era o cara que fazia execução. Então o Vorcaro planejava, o Vorcaro articulava com os grandões, e esse camarada aí, o Felipe Mourão ali, ele era quem executava, fazia o trabalho sujo. Até tem aquela piada, né? Alguém precisa fazer o trabalho sujo, esse cara era quem fazia o trabalho sujo. Aí, esse cara que já era milionário, já tinha contatos com o mundo e o fundo, sabia de tudo o mundo e o fundo junto, este cara do nada tira a própria vida. É no mínimo, para que nós questionemos isso, né? Então, assim, ó, segundo André Mendonça, fundamentado nas provas e naquilo que a Polícia Federal trouxe a ele, né, realmente foi um ato de tirar a própria vida. Eu acho curioso, acho inclusive questionável, né? O cara supostamente ter tirado a sua própria vida. A gente não pode afirmar nada, a decisão e aquilo que é a informação oficial passada para nós é essa, né? Porém, é no mínimo curioso que um homem milionário que poderia pagar fiança, né? Ele tire a sua própria vida do nada, né? Sendo que ele podia negociar uma delação, ia ser bem mais fácil negociar a delação com ele do que propriamente com o Vorcaro. O Eliezer tá ali, tá aqui para entrar na tela com a gente na live. Eliezer, me vê bem, me ouve bem? Deixa eu fazer um teste com ele. Ai, ó, tá me vendo bem aqui. Vou colocar ele aqui na live com a gente aqui. Ele já vai dar um oi para vocês aí. Eliezer, como é que você tá? Tudo bem? Boa tarde, Maurício. Boa tarde, toda a galera do Coalizão Conservadora. Prazer estar mais uma vez aqui com você. Coisa boa, sempre é muito bom ter você aí com a gente, Eliezer. A gente está trazendo aqui algumas notícias aqui. A primeira, eu trouxe mais um comentário do André Mendonça, né? O André Mendonça, ele disse que custou acreditar que a morte de sicário foi um suicídio, né? Mas afirma que a Polícia Federal traz robustas provas de que realmente ele se matou. Sicário que o pessoal usa esse termo, mas era o capanga do Vorcaro, era quem executava e tinha todas as informações do que o Vorcaro fazia, agia e com quem e como ele fazia, né? Então, o Mendonça traz aí essa frase, ratifica que a informação da Polícia Federal é verdadeira, que ele se matou, mas eu até hoje, Eliezer, ainda questiono que é muito curioso um cara milionário que poderia negociar tranquilamente uma delação e ir embora desse país aqui, ter se matado, né? Sendo que ele podia, inclusive, negociar uma fiança ali, responder em liberdade todo esse processo. Eu acho que essa história pode estar de forma muito simples sendo contada, né? Tem alguma coisa aí que não está fechando. Mas é o que eu penso. Aliás, quer falar alguma coisa sobre isso antes de eu passar para a próxima pauta? Maurício, essa questão aí, eu acredito que a grande maioria das pessoas que comungam, né, que defendem o mesmo viés, né, nosso, da direita, conservadora, acredito que todos nós pensamos quase que de uniforme, né, da mesma forma. O fato dele ter tirado a própria vida ou não, lamentavelmente hoje em dia isso é um tanto comum, digamos, né, como o próprio ministro André Mendonça comentou, a Polícia Federal levantou provas, enfim. Mas o que eu quero comentar é o fato de que se de fato, vamos acreditar que de fato aconteceu o que é narrado, né?
sem sombra de dúvidas, ele estava debaixo de muita pressão, né? Muita pressão, muita ameaça, muita coisa. E às vezes a ameaça, não estou eu, para deixar bem claro aqui, né? Não estou eu advogando nenhum lado nem outro. Não é o nosso papel é comentar. E às vezes essa ameaça nem se estende à pessoa diretamente, mas a familiares, a coisa do tipo. Que a gente sabe que essa galera aí do colarinho branco, eles são eles são capazes de qualquer coisa, né? Então, eu acredito que acreditando, né? Vamos acreditar que de fato foi um suicídio. Talvez ele cometeu isso já envolvendo vários outros fatores, né? Sobre muita coação, muita pressão, muita ameaça, né? E do outro lado também fica difícil acreditar que de fato, porque aconteceu tudo naquele momento, né? No olho do furacão ali, então é de se desconfiar. Mas, né? E agora, né? E agora? Quem que, como dizia no seriado do Chapolin, quem poderá nos defender, né? Quem é que vai poder dizer se já aconteceu? A Polícia Federal, infelizmente, depois de muitas coisas aí, né? Depois de, vamos dizer aí que, vamos acreditar, de 2022 para cá, infelizmente, está se colocado bastante em xeque muitas ações, né, da Polícia Federal, mas a gente consegue ver de fora, né? Então, mas a desconfiança é válida. Eu trouxe aqui até